Olá, esse é o Bilhete para Um e hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme Modo de Produção. Modo de Produção é um documentário realizado pela diretora Déa Ferraz, filmado em 2013, mas finalizado apenas no ano passado, e esse é um dado importante sobre o filme que a gente vai discutir um pouco depois. O documentário trata de trabalhadores rurais em usinas no interior do Pernambuco, e mais especificamente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Ipojuca, e as condições e relações que essas pessoas têm, não só com a exploração no trabalho, mas com a estrutura institucional também incorporada pelo sindicato. Quando o filme foi idealizado, existia um foco maior, digamos assim, nessas relações de trabalho permeadas por na época, suposto desenvolvimento socioeconômico que a chegada da SUAP representava na região. Uma grande empresa, uma grande fábrica que traria melhores condições para esses trabalhadores, mas que também já na época se mostrava como uma falsa ilusão. Porém, ao revisitar a obra em 2016 para montar e finalizar o filme, já em um outro contexto político, um outro contexto social e econômico do país, a diretora resolve trocar esse foco. E essa decisão não poderia ser mais consciente, coerente e potente do que ela acaba se materializando no documentário. Foi sem dúvidas um dos melhores documentários que eu assisti no Olhar de Cinema e um dos melhores filmes brasileiros que eu vi no festival. E não só pelo tema abordado pela diretora, mas também pela forma escolhida e a maneira que ela tem de lidar com o filme e de lidar com esse material. O olhar do filme se volta para os trabalhadores, para o abismo burocrático entre aquelas pessoas e as instituições, seja justiça, sindicato, Estado, e mais ainda para a espera. Constante, dolorosa e agoniante espera. E como a Déa consegue transmitir isso visualmente é algo bem impactante. Transmite também nesse quesito o discurso do filme. A escolha pelos planos fixos em praticamente todo o filme, isso só se quebra no final em um dos últimos planos, mas também tem uma simbologia, tem todo um significado para que isso aconteça. E por muitos planos em close dos trabalhadores, principalmente nos momentos que eles aparecem dentro da sala dos advogados falando sobre os casos, transmite essa sensação de esperar que é cíclica e inescapável para essas pessoas. Ao mesmo tempo que acaba se tornando claustrofóbico. Ver aquelas pessoas encerradas não só no espaço, mas na vida delas, dependendo de todas aquelas instituições, é algo que se torna agoniante mesmo, se torna claustrofóbico você não poder sair dali e ver que aquelas pessoas também não podem sair daquela situação. São planos bem intensos esses dos atendimentos, com poucos cortes também, não só pela visualidade da barreira, que nesse caso se torna praticamente física, na separação entre trabalhadores, sindicato, justiça, Estado, representado pela mesa que está entre essas pessoas e o advogado que as atende, mas é uma câmera que se foca por muito tempo neles, que fica bastante tempo ali observando, que espera a reação e faz com que a gente reaja junto ao ouvir o que está sendo dito, muitas vezes sem que nós, nem os trabalhadores, entendam de fato o que está acontecendo naqueles casos. Ou os termos usados pelos advogados. De novo, o sindicato, que seria uma forma de ajuda, uma forma de auxiliar aquelas pessoas, ou uma forma de facilitar as coisas, porque eles acabam ajudando, acaba incorporando muito dessa institucionalidade que a justiça, o Estado e as empresas já têm, em que são exatamente as coisas que barram esses trabalhadores. O que era para auxiliar muitas vezes acaba caindo nos mesmos processos complicados das outras instituições e com todos aqueles métodos arcaicos de 1 milhão de papéis, 1 milhão de documentos, 1 milhão de coisas burocráticas que não ajudam ninguém. E esse é um discurso muito presente em Modo de Produção, como essas coisas acabam impossibilitando que aquelas pessoas tenham acesso aos direitos delas. É um documentário com pouca interferência de quem o realiza. Claro que estar com uma câmera em qualquer lugar apontando para pessoas vai causar algum tipo de intervenção, algum tipo de interferência, mas aqui existe uma urgência muito maior de observar e registrar o que está acontecendo naquele ambiente. Então existem sim momentos que as pessoas que estão nas salas se dirigem para a equipe ou olham para a câmera, e não existe uma preocupação em tentar fingir que a documentarista não está ali, mas na medida do possível a interferência nas questões em tela é mínima. Tem um momento do documentário que me mexeu bastante e funciona quase como uma linha de escape de tudo que a gente vem acompanhando. No sindicato existe um grupo de mulheres que se reúne para aprender e para discutir questões que eu considero feministas, de entender a opressão que elas sofrem e lutar para mudar isso, e sem dúvidas foi algo com um tom quase revolucionário e esperançoso, em meio à desolação que a gente vem acompanhando em toda aquela relação institucional. Como se aquelas mulheres já estivessem com um outro pensamento, já estivessem com a mente em um outro lugar, visando outras e melhores coisas. E de mudança mesmo, apesar de todo o contexto que elas se encontram. Modo de Produção é um filme atual, é um filme muito importante, principalmente nesse contexto de regressos que a gente está passando.
Vendo essa situação de quase escravidão de trabalhadores em 2013 e pensar que pessoas estão apoiando em 2017 que mudanças possibilitem essas e piores condições para ainda mais pessoas é no mínimo bizarro. É um documentário que, diferente de alguns outros que eu vi, principalmente no Olhar de Cinema, tem uma preocupação muito específica com a forma do filme, com a estrutura do filme, também esteticamente, não só de passar uma mensagem, passar um discurso, de fazer uma denúncia social e registrar algo que está acontecendo, algo que é urgente, mas a diretora é sim muito consciente de cada escolha que ela faz na montagem, na fotografia, na escolha dos planos, na escolha da movimentação de câmera, nas escolhas de som também, que é mais som direto mesmo, mas tem dois momentos específicos no filme que esse som vem em sobreposição antes de que um plano apareça, meio que dando alguma ideia de imaginário, de pessoas que estão nesse processo de espera constante, mas que a mente já está em outro lugar e está pensando naquele trabalho e naquela coisa cíclica mesmo. Como esse ciclo de espera constante na vida desses trabalhadores acaba sendo algo muito perverso. Modo de produção passou na mostra Exibições Especiais do Olhar de Cinema. Eu creio que é um filme que vai rodar bastante por aí, logo ele vai ter a sua estreia em mais lugares, então fiquem atentos, confiram esse filme quando vocês puderem, realmente é uma experiência que eu recomendo bastante. Agora eu vou colocar aqui no vídeo um debate que teve com a diretora depois do filme, com algumas perguntas que foram feitas. Eu acho que vocês vão curtir bastante, foi bem interessante ver a Déia Ferraz falando sobre esse filme, e ver uma realizadora mulher é sempre bom também nesse meio cinematográfico. Porque, por incrível que pareça, cinema pernambucano não é só Kleber Mendonça e nem Cláudio Assis. Também temos realizadoras incríveis, por sinal, então, por favor, confiram o trabalho dessa mulher, confiram o modo de produção, se inscrevam no canal para saber dos próximos vídeos que eu vou postar sobre o Olhar de Cinema, sobre os filmes que eu vi lá, críticas, filmografia básica, outros vídeos com debates com os realizadores. E bom, é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Começar contando um pouco as circunstâncias em que surgiu o convite ou a ideia de fazer um filme e especificamente esse local, né, esse sindicato localizado nesse local e a aproximação um pouco de vocês com o ambiente, com o próprio sindicato. Tá? Então, o filme nasce em 2013, né? E aí é muito doido pensar assim, porque 2013, quando a gente pensa em fazer o filme, é muito assim uma vontade de pensar um tipo de desenvolvimento socioeconômico que o país já caminhava, né? Muitas obras em Pernambuco, grandes obras acontecendo e uma espécie de promessa assim de Eldorado, né? Suape tinha isso assim. E na verdade a gente tinha vontade era de questionar essa escolha por esse tipo de desenvolvimento. Então a gente começa a pensar em Suape e começa a imaginar como seria um filme sobre Suape, sobre esse Eldorado prometido. Porque a mídia, em Pernambuco, principalmente, era muito forte. Se vendia essa ideia muito fortemente, assim, de um novo estado, um maior PIB do país. Era uma coisa bem... E, na verdade, a gente sabia que no entorno de Suape, esse desenvolvimento ele não acontecia, na real, né? Eram muitos estrangeiros que chegavam para trabalhar lá em Suape e os trabalhadores da cana que eram levados para Suape eram normalmente para trabalhos muito passageiros, assim. Eles iam e saíam, ficavam nessa gangorra, né? Acho que bem dentro dessa ideia que alguns sociólogos falam da vulnerabilidade, né? É uma massa de trabalhadores que está sempre à mercê de algo maior que eles a conduzi-los, assim, de um lado para o outro. Então isso era bem claro para a gente. E aí eu comecei a ir para a Suape para fazer as pesquisas, só que é uma parada gigante, assim, Suape é gigante, né? É um negócio que eu rodava e a gente andava de carro e conversava com as pessoas e, enfim, fui em alguns engenhos, comecei a conversar com os trabalhadores e eu dizia, meu Deus, como é que a gente vai fazer um filme? Tem tanta coisa, né, em volta disso, assim, como é que a gente pode falar sobre isso? E aí foi quando eu fui levada até o sindicato, esse espaço, e aí quando eu entrei lá, assim, a gente conversou com alguns trabalhadores, mas principalmente com a galera que trabalha lá, que são ex-trabalhadores rurais que hoje comandam o sindicato. E aí eu saí do sindicato com a sensação muito forte de que ali estava o filme, porque para mim não só o espaço físico do sindicato era muito simbólico,
essa espécie de lugar quase decadente, mas ao mesmo tempo parece que é o único lugar que é capaz de acolher essas pessoas. E ao mesmo tempo, é engraçado porque o sindicato ele tem porta na frente e atrás, e um corredor bem grande, assim, que até aparece logo no começo, assim, um dos primeiros planos, que liga uma rua a outra, e eu olhava aquele corredor e via, assim, as pessoas passando. E era uma massa de trabalhadores, assim, homens e mulheres. E aí eu fiquei pensando, eu acho que o filme está aqui. Bom, decidi que o filme estava ali, a gente começou a ir para o sindicato para entender como é que funcionava o sindicato, a dinâmica do sindicato. E é isso, eles têm uma dinâmica. A gente passou 3 semanas dentro do sindicato filmando, e eles têm um funcionamento que é isso, é um atendimento jurídico que se divide entre trabalhista e previdenciário. Tem o atendimento dos funcionários, que acabam, acho que, ocupando... É bem louco isso, porque eu acho bem ambíguo, assim, né, como o sindicato funciona, ao mesmo tempo que eles assumem uma lógica hierarquizada, burocratizada, né, que eu acho que eles tinham que combater, mas eles assumem isso. E, ao mesmo tempo, uma coisa meio que assistencialista, né, assim, de cuidar, de ser o único caminho que, enfim, que aqueles trabalhadores, homens e mulheres, têm ali naquele lugar. Então tem esses atendimentos que são dos funcionários, e tinha esse espaço das mulheres, que é onde elas se encontram. Acho que são 2 vezes por semana que esses encontros acontecem, que eu fiquei completamente, assim, apaixonada por elas, assim, e é como se fosse a linha de fuga, sabe, de tudo, assim, para mim ali, aquele espaço. Como elas entendem que juntas e compartilhando e dando a mão e se cuidando, parece que ali para mim surge como um pouco de respiro e a esperança que a gente tem, assim, né, de que algo pode ser diferente, enfim. Então ele funcionava dessa forma, assim. E a gente meio que mapeou esses atendimentos, entendendo como é que eles funcionavam, e sabendo que, assim, é isso, assim, são várias pessoas passando, é uma massa de pessoas passando, e essas pessoas, elas mudam o tempo todo, assim, né? Elas não são as mesmas, elas têm uma rotatividade bem grande, assim. Então, foi mais ou menos esse, assim, o caminho. Agora aí, a gente chegando, enfim, 2013 foi quando a gente filmou, o filme fica encostado, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, ele ficou um pouco guardado por uma questão de grana. A gente imaginou, na verdade, o filme como um curta, e depois que filmou, quando eu comecei a montar com o Ernesto, que é o montador, aí a gente começou a perceber que o filme era mais, na verdade a gente começou a acreditar que era mais, e enfim, a gente entrou em edital para captar mais grana, e a gente só consegue voltar para o filme em 2016, e aí num contexto de país completamente diferente. E eu falei, Ernesto, e agora? O que é que vai ser desse filme, né? Como é que a gente vai se encontrar com esse filme de novo? Não, vamos se encontrar como se fosse a primeira vez, assim, esse foi o exercício que a gente tentou fazer. E tentar descobrir onde estava o coração, assim, do material bruto. Sem mais a ideia de swap como uma questão central, porque realmente parecia que aquilo já não fazia mais sentido. E aí é interessante porque eu já estou me adiantando, né? Eu, assim, estou falando meio que... Mas é que quando a gente começa a montar o filme antes de 2016, a gente tinha uma tendência, por exemplo, a escolher a câmera lateral. Aqui mostra o atendimento lateral. E aí, depois do golpe, aí a gente volta para o material e a câmera faz isso. A gente meio que, de uma forma, não sei, não acho que intuitiva, mas assim, consciente, a gente escolhe olhar para os trabalhadores, assim, e a gente faz essa inversão, assim. Eu ia te perguntar, porque dá para ver, né, pela disposição das câmeras, que vocês estavam com 3 câmeras naquele espaço, que parece um espaço pequeno, e aí eu queria entender quanto tempo você falou das 3 semanas, mas quanto tempo especificamente para achar esse lugar e se tornar presenças menos intrusivas, né, para que aquela dinâmica pudesse acontecer. Existe, né, esse momento que eu acho
também tem um lado interessante, mas é claro que se fosse só isso o filme não teria a mesma densidade, mas tem uma hora, por exemplo, daquele personagem que, como a advogada para um pouco de ouvir ele começa a falar para vocês, né? Então é claro que tem ainda tem ali, claro que vocês não se escondem, vocês não fingem que não estão ali, longe disso, mas queria saber como é que vai ser dinâmico para encontrar num espaço tão pequeno a maneira de operar. Então, na verdade, o espaço do atendimento jurídico ele era muito pequeno, muito mesmo. A gente só tinha 2 câmeras ali dentro. Quando a gente vai para o espaço das mulheres, que era um espaço mais amplo, aí às vezes eu botava uma terceira, assim, que eu acho que é uma doidice até, não acho que é... Mas não tinha nem muita opção, sabe, Edu? Ou seja, não teve nem muito o que pensar, na verdade, porque é uma sala muito pequena, então era onde coubesse, assim. Eu sabia que eu queria muito uma câmera na lateral e uma câmera mais fechada, quase como um retrato 3x4, assim, né, desses trabalhadores. Ficava só a câmera ou ficava alguém monitorando lá mesmo, monitorava de fora? Eu não vou imitar como eu ficava aqui, mas era tipo, eu ficava encostada completamente na parede, com a perna aberta, Pedrinho do meu lado, eu normalmente ficava do lado dele, e uma outra câmera na mesma posição, todo mundo encostado na parede, sem se mexer muito, e bem cansativo, assim, inclusive, mas era a única opção, assim, que a gente tinha. E foi assim que a gente se moveu. Eu fico pensando muito, assim, nessa coisa da presença da câmera. Eu sei que 3 semanas é um tempo razoável para que os funcionários esquecessem da gente, né? Esquecessem aspas, mas se acostumassem com a presença da equipe por ali. Mas os trabalhadores, era sempre a primeira vez, assim, era sempre, eles entravam na sala e se deparavam não só com o advogado, que eu acho que já é uma questão, mas com a própria equipe. E é muito louco, porque ficava uma produtora do lado de fora, ela meio que avisava, assim, não dava nenhum outro aviso. Se ela não dizia, ó, tem uma equipe, não olhem para a câmera. Não, ela dizia, tem uma equipe lá dentro filmando, ok, você permite a gente usar a sua imagem, explicava, não sei o que lá, ok. E essas pessoas entravam. Mas é isso, assim, alguns olham diretamente para a câmera, assim mesmo, se incomodam, inclusive com a presença. Aquele senhor, eu acho que ele não se incomoda, mas ele quer a todo custo justificar para a gente, porque a advogada para de ouvir, e ele precisa dizer, ele precisa se fazer ouvir, então ele se vira mesmo para a gente. Lindalva, que é a mulher, né, que dá a aula, ela tem uma hora que se vira para a gente também, quando ela diz, eu sou preta e vocês são brancas. Então essa quarta parede ela é quebrada em alguns momentos no filme, e é bem proposital mesmo, porque, né, não faz sentido fingir que a gente não está ali, a gente está ali. Mas tem uma coisa que é louca, eu acho que é isso, assim, a galera, eles entravam e, ok, sabe? Eu não sentia, assim, eu não sei explicar, é como se fosse, tá, eu preciso falar com esse advogado de todo jeito, então eu não quero saber se vocês estão aí, se vocês não estão, não tem coisa mais importante para mim aqui, sabe? Eu pelo menos fico com essa impressão. Mas a dinâmica foi essa, assim, foi como a gente conseguia se mover, assim, nas partes das salas internas, assim. E do lado de fora eram espaços mais amplos, assim, era mais tranquilo, e aí era muito mais uma questão de atenção, assim, sabe? E nesse sentido, eu acho que Pedro, ele é bem bom, assim, ele estava sempre muito atento ao que estava acontecendo do lado de fora das salas quando a gente saía. E a gente só se postava, assim, para observar e para ficar naquele espaço, fazendo um pouco parte dele. Eu acho que tinha uma coisa para mim que foi muito forte, assim, durante as filmagens, que era justamente essa é quase como se fosse a concretude da espera, sabe? A espera, para mim, nunca fez tanto sentido como naquele lugar. A sensação que eu tinha era que é isso, aquelas pessoas estão esperando o tempo todo. Esperam por tudo. Esperam pela justiça, esperam pelo Estado, esperam pela advogada, esperam para ir pegar uma carona até de volta ao engenho. Essa sensação de espera, para mim, era muito potente, assim. E eu acho que era uma preocupação que eu tinha depois na montagem, de tentar um pouco
resgatar essa experiência mesmo da espera e esperar com eles, assim, e respirar com eles, sabe? Que o filme pudesse, eu não sei se a gente consegue, mas a gente tentou fazer esse exercício da espera com eles, assim. E outra coisa que eu me lembro muito, assim, de sensação física, era isso, os atendimentos dentro dessas salinhas, eles eram longos, sabe? E eu ficava olhando muitas vezes pelo monitor a câmera de Pedro, que estava em close. E quando acabava o dia, assim, eu me lembro que eu estava tão exausta, sabe? Mas porque eram tantos rostos, assim, que passavam na minha cabeça e tantas histórias que são muito parecidas. Ela se repete. E é uma vulnerabilidade em todos os níveis, assim, porque eu me lembro que às vezes eu ficava assim, nossa, nem eu estou entendendo o que é que essa mulher está falando, sabe? Desaposentação, eu não sabia nem que isso existia, assim. Como assim, desaposentação? Imagina aquelas pessoas que estão ali na frente dela, o que é ouvir aquilo, né? Assim, e tinha uma coisa assim da documentação mesmo. Vai tirar um xerox, cadê a identidade? Não tem comprovante de residência, a senhora não trouxe comprovante de residência. Isso se repetia, assim. Tipo, é isso, eles moram longe do sindicato. Então, eles iam, e aí ela dizia assim, tá, tem que trazer o comprovante de residência no próximo atendimento. E aí chegava o próximo atendimento, como da senhorinha trouxe, dona Doralice, o comprovante de residência. Esqueci, sabe? Então é muito forte, assim, para mim, pensar essas pessoas justamente à mercê disso tudo, assim, desse sistema, que é um sistema perverso, né?